Fala aí, meus guris! Como vocês estão? Hoje tem continuação do nosso protinha Vilão das Cartas. Essa é uma obrinha antiga do canal que eu voltei a escrever. Já vou avisando, esse nosso protinha é bravo demais e isso aqui é só o começo. Quem puder, deixa o like e se inscreve no canal, isso ajuda demais. E se der, hypa o vídeo aí. Vamos que vamos manter a meta de 500 likes para liberar a próxima parte. Para quem quiser pular direto para a parte 2, ela começa a partir do minuto 20. Agora, sem enrolação, vamos que vamos. Todo jogador conhece aquele vilão ridículo, aquele chefe inicial que aparece só pra morrer em 5 minutos, ignorado, esquecido, apagado pela glória do herói. Mas, e se você acordasse no corpo dele? Essa é a história de Leonhardt Vesalius, um homem que zerou o jogo mais de 200 vezes, e que por algum capricho cruel do destino, renasceu no corpo do vilão descartável, o primeiro boss. A noite estava silenciosa. Uma brisa fria entrava pelas janelas quebradas de um quarto luxuoso, mas decadente. Tapeçarias rasgadas balançavam lentamente, como fantasmas do passado. Móveis nobres cobertos por lençóis empoeirados. E no centro, pendendo torto, um brasão enferrujado. O símbolo da outrora gloriosa Casa Vesalius. Leonhardt abriu os olhos e congelou diante do espelho. Cabelos negros lisos até a nuca, olhos cinza escuros com reflexos prateados e olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Ele reconheceu imediatamente. Não pode ser. Eu virei. Esse cara! Na parede, um retrato enorme. O rosto do vilão da primeira fase do jogo. Aquele que ele derrotava em menos de 5 minutos. Todas as vezes. Memórias começaram a vir em avalanche. Builds, estratégias, rotas secretas... Mais de 200 zeramentos gravados na mente. Ele conhecia aquele mundo melhor do que a própria vida. E agora, estava preso nele. O corpo que habitava era de Leonhardt Vesalius, primogênito de uma das famílias nobres mais antigas do Império. Séculos atrás, os Vesalius eram temidos e reverenciados. Guerreiros, magos e heróis nasceram de seu sangue. Mas isso é história antiga. Por mais de 300 anos, nenhum descendente da família despertou um talento digno. Enquanto outras casas geravam magos prodígios, espadachins lendários e arqueiros abençoados, os Vesalius decaíram. Riquezas desperdiçadas, terras hipotecadas, reputação destruída. Agora restavam apenas dívidas, zombarias e ruínas. Leonhardt herdou tudo. As terras arruinadas, os servos idosos, a irmã mais nova tentando manter as aparências e um dom aparentemente inútil. Aos olhos de todos, ele era um lixo nobre. A vergonha da linhagem. Mas ele não era esse Leonhardt. Por trás dos olhos cinzentos, agora existia um estrategista. Um jogador veterano que conhecia cada canto daquele mundo. E ele sabia. O roteiro original dizia que Leonhardt Vesalius morreria como piada, derrotado pelo protagonista ainda no tutorial. Se esse mundo é um jogo, então quem melhor para quebrar as regras do que alguém que já zerou 200 vezes? Foi nesse momento que a roleta apareceu. Flutuando diante dele, como uma engrenagem celestial coberta de luzes, surgiu um disco dividido em centenas de seções coloridas. Um título brilhava no ar. Roleta do Destino. Dom único. Permite girar uma vez por dia e receber um item aleatório. Rank F até divino. Parece incrível, não é? Mas havia um detalhe cruel. 90% das vezes vinha lixo. Leonhardt observou a roleta girar pela primeira vez. Um som metálico ecoou pelo quarto silencioso. Clac, clac, clac. E o resultado? Pá de jardinagem, Blast 1. Rank F. Ele piscou. Olhou de novo. Sim, era uma pá de jardinagem. É sério? No dia seguinte, girou de novo. Poção de crescimento capilar. Rank D. Leonhardt encarou o frasco silencioso. Uma mecha do cabelo balançou com o vento. Ele suspirou. Terceiro giro. Chave enferrujada. Rank E. Sem descrição. Sem uso aparente. Enquanto outras famílias despertavam poderes capazes de destruir fortalezas, Leonhardt estava colecionando lixo. Mas ao invés de desesperar, ele riu. Um riso sarcástico, meio enlouquecido. Então é assim que vai ser, né? Na sala principal, diante dos poucos servos remanescentes, ele ergueu a pá como se fosse uma espada lendária. Senhores, a Casa Vesalius ressurgirá com esta pá. E aí? Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Os velhos se entreolharam, confusos. Um tossiu, outro coçou a cabeça. Ninguém sabia se aplaudia ou fugia. Ariadne Vesalius, sua irmã mais nova, o observava do topo da escada. Loira, elegante, ainda tentando sustentar a dignidade da família em meio ao caos. Irmão, você enlouqueceu de vez? Não, Ariadne, eu estou começando a jogar.
Nos dias que se seguiram, Leonhardt começou a agir como um estrategista. Testou os limites da roleta, catalogou cada item, mesmo os inúteis. Estudou as regras desse novo sistema como quem disseca um manual de jogo. E aos poucos uma ideia começou a nascer. Se o destino o colocou no corpo de um vilão condenado, ele iria reescrever a história, pedaço por pedaço. E a primeira oportunidade estava se aproximando. Dias depois, o céu da capital imperial amanheceu dourado. As ruas fervilhavam com carroças, nobres em carruagens e plebeus curiosos. Todos se dirigiam ao mesmo lugar, o Coliseu Imperial. Uma vez por ano, famílias nobres reuniam seus herdeiros para o teste de talento, onde cada jovem despertava oficialmente sua afinidade mágica e provava o valor do sangue que corria em suas veias. Os que se destacassem recebiam bolsas nas academias de elite. Os fracassados tornavam-se motivo de riso público. E entre os nomes anunciados naquele dia, um fazia o público gargalhar só de ouvir. Leonhardt Vesalius? Eles ainda existem? Hahaha, vai ser divertido ver esse lixo se humilhar de novo. Aposto um ouro que ele tira Rank F de novo. Os rumores ecoavam como lâminas invisíveis. A família Vesalius, outrora reverenciada, agora era apenas entretenimento barato. No centro da arena, cercado por milhares de olhos, Leonhardt caminhava com passos firmes. A cada movimento, lembranças de suas mortes no jogo original voltavam. A cena estava exatamente como ele lembrava. O herdeiro fracassado subiria ao cristal de avaliação e revelaria um dom vergonhoso. Seria humilhado diante de todos, e sua queda marcaria o início da glória do protagonista. Mas dessa vez, ele sorriu. Se o roteiro espera que eu morra como piada, vou quebrar o roteiro. O mestre do Coliseu, um ancião de barba longa, ergueu a voz com autoridade. Leonhardt Vesalius, aproxime-se do cristal do destino. O cristal reluzia em múltiplas cores, pulsando com a energia do mundo. Era através dele que se revelava o dom de cada participante. Leonhardt colocou a mão sobre a superfície fria. Um silêncio pesado tomou conta da arena. Todos esperavam um fiasco. A luz explodiu. Runas antigas giraram ao redor do cristal mais rápidas do que qualquer outro participante até então. O público murmurava confuso. O mestre franziu as sobrancelhas. Isto é... De repente, o cristal não apenas brilhou, ele se rompeu. Estilhaços de luz voaram pelo ar, formando círculos mágicos suspensos acima de Leonhardt, símbolos arcanos que ninguém jamais tinha visto. E então, um feixe de energia abriu um portal diante dele. Uma ventania varreu o Coliseu, sacudindo capas e bandeiras. Do portal, uma figura feminina emergiu, caminhando com passos leves, como se deslizasse sobre a própria luz. Cabelos prateados caíam como cascata lunar. Olhos cor de violeta profundo brilhavam com frieza etérea. Vestes negras adornadas por runas carmesins. Na sua presença, até os magos mais velhos sentiram a pele arrepiar. O público caiu em silêncio absoluto. Apenas um nome surgiu, murmurado em choque, como se pronunciar fosse profanar um mito. Arya Nachtgrün, uma entidade lendária. Um espírito de batalha que, segundo crônicas antigas, jamais havia sido invocado por humano algum. Guardada nos arquivos do Império como lenda ou ameaça esquecida, ela abriu os olhos lentamente, viu Leonhardt e sorriu. Finalmente encontrei você. As arquibancadas explodiram em caos. O quê? Isso não pode ser real! Como um lixo Vesalius invocaria aquilo? Deve ser fraude, brincadeira de mau gosto. O mestre, atônito, mal conseguia falar. Isso é inédito, nunca antes registrado. Leonhardt por dentro estava quase desmoronando. No jogo original, nada disso acontecia. Ele lembrava perfeitamente. O vilão tutorial deveria fracassar, ser humilhado e descartado. Mas agora, Arya Nachtgrün estava de pé ao seu lado. Um ser tão poderoso que podia virar reinos de cabeça para baixo. Ele engoliu em seco. Eu buguei o jogo. Arya inclinou levemente a cabeça, seus olhos violetas perfurando a alma dele. Então, o que você deseja, mestre? A palavra ecoou como trovão no coração de todos os presentes. Mestre, o espírito lendário, chamando o lixo Vesalius de mestre. Naquele instante, Leonhardt percebeu que o roteiro havia sido destruído. E diante de milhares de olhos atônitos, o vilão esquecido tinha acabado de conquistar a primeira peça de um tabuleiro muito maior. O Coliseu Imperial estava em ebulição. Gritos, acusações e aplausos se misturavam em um rugido caótico que ecoava pelos corredores de mármore. Alguns nobres levantavam-se indignados, outros cochichavam com olhares temerosos, e os diretores das academias, aqueles que decidiram o destino dos jovens, olhavam para Leonhardt como predadores que avistaram uma presa valiosa.
ou uma ameaça que não podiam controlar. Arya Nachtgrün permanecia imóvel ao lado de Leonhart. Sua presença era tão intensa que o ar parecia mais denso, como se a própria realidade estivesse hesitante em se mover perto dela. Os círculos arcanos flutuantes atrás de sua figura giravam lentamente, projetando runas verdes e violetas sobre o chão. Ninguém ousava se aproximar demais. De repente, uma voz cortou o caos. "Isto é uma fraude!" Um nobre de roupas luxuosas, rosto avermelhado de raiva, apontou para Leonhart com o dedo trêmulo. Essa família falida nunca produziu um talento em séculos. Isso foi armado. Feitiçaria proibida. Outros ecoaram. Sim, ele deve ter usado algum artefato externo. Não há registros de alguém invocar essa entidade. Isso é perigoso demais. Revoguem o teste. Inválido. O mestre do Coliseu ergueu o cajado e a luz dourada silenciou a arena. Basta! Ele fitou Arya com olhos que tremiam entre reverência e temor. O cristal do destino jamais pode ser manipulado por mortais. Se essa entidade respondeu, então o julgamento do mundo a reconheceu. Silêncio. E então, como uma onda, a percepção começou a mudar. Os diretores das academias se entreolharam. Alguns franziram o senho com interesse calculado. Outros já discutiam baixinho entre si. Alianças, convites, estratégias. Leonhart, por sua vez, permanecia quieto. Por dentro, sua mente trabalhava a mil. Isso está fugindo do controle. Eu só queria sobreviver ao tutorial, e agora tenho literalmente uma lenda ao meu lado. Arya virou o rosto na direção dele com um sorriso enigmático. Está com medo, mestre? Ele engoliu seco. Um pouco. Isso não estava no roteiro. Ela riu baixinho. Roteiro? Que palavra curiosa. Os guardas imperiais escoltaram Leonhart e Arya até uma sala reservada, longe do Coliseu. Ali, representantes da Academia Imperial e várias outras academias de elite esperavam. Rostos importantes, cada um mais orgulhoso e calculista que o outro. Um homem de túnica azul com o símbolo da Academia Arcana de Aurum falou primeiro. Leonhart Vesalius, sua família está arruinada, mas o que você demonstrou aqui é um fenômeno que nenhum de nós pode ignorar. A Academia Aurum está disposta a oferecer admissão imediata com bolsa completa. Outra diretora de cabelos prateados e expressão fria cruzou os braços. Ridículo! Esse garoto claramente não tem base para controlar uma entidade desse nível. Na academia militar Dragontide, nós moldamos guerreiros. Não alimentamos acidentes ambulantes. A sala virou um campo de batalha silencioso. Cada palavra era uma lâmina política. Leonhart sentiu a pressão de dezenas de olhares o dissecando. No jogo, essa cena jamais existira. Ele era eliminado antes de qualquer convite. Mas agora, o destino estava em suas mãos. Antes que ele pudesse responder, a porta foi aberta abruptamente. Um homem de barba grisalha e capa escura entrou. Seu olhar era frio, mas ao mesmo tempo contido. Leonhart era o patriarca atual da família Vesalius, seu pai. Um silêncio pesado caiu. Todos sabiam quem ele era, o chefe de uma linhagem decadente que há gerações se afogava em dívidas e fracassos. Ele caminhou até o filho, medindo-o com olhos incrédulos. Então, foi verdade, você invocou uma entidade lendária. Leonhart manteve-se firme. Sim. Não sei se isso é bênção ou maldição, mas pela primeira vez em séculos, o nome Vesalius ecoou no Coliseu. Ele virou-se para os diretores. Meu filho estudará na Academia Imperial, e quem tentar interferir, enfrentará o nome Vesalius de frente. A autoridade em sua voz surpreendeu até Leonhart. Era como se o peso da linhagem, adormecido por gerações, tivesse despertado por um breve instante. Enquanto os diretores debatiam detalhes burocráticos, Leonhart e Arya foram conduzidos a um aposento particular. Lá, longe de olhares curiosos, ela caminhou lentamente até ele como uma sombra elegante. Então, mestre, você me chamou, mas sabe o que significa me ter ao seu lado? Leonhart hesitou. No jogo, você era apenas uma carta impossível de obter, uma lenda. Mas aqui, Arya se aproximou mais. Seu olhar era frio e penetrante. Eu não sou um brinquedo do seu destino. Eu sou o destino. E ao me chamar, você selou um pacto. Sua alma e a minha estão agora entrelaçadas. Se você cair, eu também desapareço. Se eu for destruída, você morrerá junto. Um arrepio percorreu a espinha dele. Então não posso mais voltar atrás. Ela sorriu. Exato, mestre. E se quer sobreviver, terá que crescer rápido. Porque este mundo não perdoa os fracos. Naquele momento, Leonhart compreendeu. Essa nova vida não era mais um jogo que ele podia zerar.
Era uma guerra viva, e cada escolha moldaria não só seu destino, mas o equilíbrio inteiro do continente. Do lado de fora, a lua surgia no céu imperial, e no coração de Leonhardt, uma chama silenciosa começou a arder. Não mais como o vilão fracassado de um tutorial, mas como o portador de um poder que ninguém, nem mesmo os deuses, tinham previsto. Uma semana depois do teste imperial, os sinos da Academia Imperial ressoaram por toda a capital. Era o primeiro dia do novo período letivo, e também o início da nova vida de Leonhardt Vesalius. Os portões colossais da academia se abriram, revelando jardins impecáveis, torres mágicas flutuantes e caminhos de mármore branco que pareciam brilhar sob a luz matinal. Estudantes de todas as partes do Império e de nações aliadas chegavam em carruagens encantadas, montarias espirituais e portais de teletransporte. Herdeiros de casas antigas, gênios prodígios e filhos de famílias influentes, todos reunidos no mesmo lugar. E no meio daquela multidão, Leonhardt caminhava com Aria logo atrás. Seu manto negro contrastava com o uniforme tradicional da academia. Elegante, porém simples. Sussurros acompanhavam cada passo dele. Olha, é o Vesalius, aquele que invocou a entidade lendária. Será que foi sorte ou truque? Ouvi que a entidade pode matá-lo a qualquer momento se ele falhar. Hahaha. Ele ignorava os comentários. Diferente de antes, não havia hesitação em seu andar. Ele sabia exatamente quem eram aquelas pessoas, pois no jogo quase todas fariam parte dos eventos que definiriam o rumo da história. Ele havia decorado cada rosto, cada rota, cada traição futura. Agora, tinha a chance de reescrever tudo. A cerimônia de boas-vindas foi realizada no grande auditório arcano, um salão circular com cúpula de cristal, onde feixes de luz mágica dançavam no ar como estrelas vivas. O diretor da academia, um homem de presença magnética, subiu ao púlpito. Bem-vindos à Academia Imperial, o coração do conhecimento, da magia e da guerra. Aqui seus talentos serão testados e suas fraquezas expostas. Que sobrevivam os dignos. As palavras ecoaram como um desafio. Após a cerimônia, os estudantes foram conduzidos aos salões de classificação, onde seriam oficialmente separados por categorias, de Rank F até Rank SSS. A classificação não apenas definia status social dentro da academia, mas também determinava recursos, privilégios e acesso a treinamentos especiais. Leonhardt observava atentamente. No jogo original, seu personagem sempre recebia Rank F e era zombado até o momento de sua derrota. Mas agora, havia uma variável que ninguém podia prever: Aria. Enquanto esperava a sua vez, ele ouviu uma voz arrogante atrás de si. Ora, se não é o lixo Vesalius. Virando-se, encontrou um jovem de cabelos dourados, perfeitamente penteados, olhos azuis cintilantes e uniforme impecável, adornado com a insígnia da casa Edelweiss, uma das 3 famílias mais poderosas do Império. Alphonse Edelweiss. Leonhardt pensou. No jogo, Alphonse era um dos antagonistas principais no arco da academia. Arrogante, prodigioso, amado pelos professores e o primeiro a humilhar o protagonista. Eu estava ansioso para conhecer a piada que conseguiu trapacear no teste imperial, disse Alphonse com um sorriso frio. Se veio procurar atenção, escolha outro alvo. Leonhardt respondeu sem emoção. Os olhos de Alphonse brilharam com desdém. Você não deveria levantar a voz diante de alguém do meu nível. Mas tudo bem, logo a academia mostrará seu verdadeiro lugar. Enquanto isso, Aria observava silenciosamente ao lado. Mesmo sem falar, sua presença pressionava o ar ao redor. Alphonse lançou um olhar rápido para ela, e por um breve segundo sua postura vacilou. Ele não sabia quem ela era, mas seu instinto gritava perigo. Chegou a vez de Leonhardt. Ele subiu a plataforma mágica, colocou a mão sobre o círculo de runas e sentiu uma energia fria percorrer seu corpo. Os avaliadores observavam atentamente, esperando outro erro de sistema, como no teste imperial. A luz começou fraca, depois foi crescendo, até atingir um tom verde esmeralda misturado a violeta, único. Os avaliadores arregalaram os olhos. Símbolos arcanos começaram a flutuar no ar, diferentes de qualquer padrão conhecido. No painel de classificação, o cristal brilhou intensamente. Os estudantes se levantaram das cadeiras. Um nome surgiu lentamente, como se o próprio sistema hesitasse antes de aceitar. Rank inicial, C, entidade vinculada, Aria Nachtgrun. Murmúrios explodiram entre os alunos. Rank C, eu achei que seria SSS. Mas ele tem uma entidade lendária. Por que não S? Talvez ele seja fraco demais para usar o poder dela. Leonhardt manteve o rosto neutro. Por dentro, estava satisfeito. No jogo original, seu rank era F. Agora, ele já estava acima da maioria dos plebeus e alguns nobres menores. E mais importante, isso não levantaria alarmes exagerados. Ele queria crescer sem chamar atenção demais no início. Aria deu um passo à frente. A luz em torno dela intensificou-se e sua voz ecoou em todos os cantos do salão. Classificações são convenções humanas. Poder real
não pode ser medido por cristais fracos. A plateia estremeceu. Mesmo professores experientes sentiram uma pressão espiritual que os obrigou a respirar mais fundo. Arya então recuou suavemente, como se nada tivesse acontecido. O diretor, sentado em uma plataforma elevada, observava tudo em silêncio. Em seus olhos havia algo mais do que curiosidade. Havia cálculo. Como se já estivesse reposicionando peças num tabuleiro invisível. Quando a cerimônia terminou, Leonhardt foi conduzido aos dormitórios dos Rank C. O ambiente era simples, mas confortável. Enquanto desfazia suas malas, Arya apareceu do nada, literalmente saindo das sombras, e o fitou com um olhar penetrante. Você lidou bem com os olhares hoje. Não tenho escolha. Cada um deles é um possível inimigo. Ela sorriu, cruzando os braços. Bom, ao menos você entende o jogo. Porque, a partir de agora, cada passo seu nesta academia será observado. Alguns vão querer te recrutar, outros te destruir. Leonhardt se encostou na janela, olhando para as torres iluminadas da academia à noite. Ele conhecia cada evento que estava por vir, cada arco de traição e guerra escolar. Mas desta vez, o vilão não vai cair no tutorial. No pátio distante, Alphonse Edelweiss observava da varanda superior. Seus olhos brilhavam em azul gélido. Leonhardt Vesalius, veremos o quão longe essa sua sorte vai. A lua pairava alta, iluminando a academia como um palco prestes a receber seu primeiro ato de conflito. As torres da Academia Imperial de Arcanas erguiam-se como lanças de pedra contra o céu. Portões colossais se abriram com um som profundo e uma onda de jovens nobres e plebeus selecionados avançou pelos corredores de mármore branco. Ali não era apenas uma escola. Era o centro onde o Império moldava generais, arquimagos e futuros pilares de poder. E entre eles caminhava Leonhardt Vesalius. Sussurros o seguiam como sombras inevitáveis. É ele, o garoto da invocação impossível. Fraude. Isso foi armado. Ouvi dizer que vendeu a alma. Não. Ouvi que a própria feiticeira o escolheu. Leonhardt mantinha o olhar calmo. Por dentro, analisava cada detalhe. Ele conhecia aquelas paredes. No jogo, era um cenário de missões, traições e mortes prematuras. Na linha original, ele nunca pisaria ali. Morria antes, agora estava ali, vivo, com uma lenda caminhando logo atrás. Arya flutuava levemente, passos que mal tocavam o chão. Seu olhar era entediado, quase indiferente. Ainda assim, cada aluno que a encarava sentia o instinto gritar perigo. Sua presença era como uma lâmina invisível, separando quem ousava se aproximar de quem recuava sem entender o porquê. No dormitório masculino, Leonhardt recebeu um quarto isolado. Não era privilégio, era cautela. Ninguém queria dividir espaço com o vilão bugado. Os primeiros dias passaram em silêncio atento. As salas de aula eram salões circulares, runas flutuando no ar, livros que se abriam sozinhos, professores cuja presença lembrava mais criaturas antigas do que humanos comuns. Leonhardt observava tudo. Enquanto outros alunos tentavam dominar feitiços básicos, ele estudava padrões, reações do sistema da academia, limites das áreas de treino, comportamento dos professores. Mecânicas que só alguém que já viveu aquele mundo dezenas de vezes perceberia. À noite, no quarto silencioso, ele girava a roleta do destino. Como sempre, pá enferrujada, meia de lã encantada, caneca de sopa infinita, lixo. Leonhardt não reclamava. Cada peça pode virar uma jogada, só não é a hora ainda. Arya surgia do nada, apoiando-se na parede, vestida como maid apenas para irritá-lo. Girando brinquedinhos de novo? Cala a boca, você é o brinquedinho mais caro dessa roleta. Ela arqueava a sobrancelha. A pressão mágica no quarto aumentava de forma sufocante. Repete. Ele se calava, imediatamente. Com o passar dos dias, a tensão se acumulava. Grupos de nobres começaram a observá-lo mais de perto. Não aceitavam que um fracassado tivesse invocado algo que nem eles compreendiam. Entre esses grupos, um nome se destacava. Darian von Harsen, nível 25, um dos melhores espadachins do primeiro ano. No pátio central, cercado por estudantes, ele ergueu a voz. Leonhardt Vesalius, você pode enganar os velhos do Império, mas não a mim. Vamos ver se sua feiticeira de lenda realmente consegue te salvar. O pátio silenciou. Um duelo oficial na primeira semana não era comum. Mas naquele mundo, reputação era uma arma. Recusar significava carregar o rótulo de covarde para sempre. Leonhardt sorriu. Por que não? Preciso de um aquecimento. A arena de duelos era um círculo de pedra envolto por barreiras mágicas. Professores e alunos se reuniram rapidamente. A tensão era densa, quase palpável. Darian desembainhou sua espada encantada. A lâmina vibrava com energia. Leonhardt, por outro lado, sacou uma pá de jardinagem mais um. Risos explodiram. Ele vai lutar com isso? Isso é patético. Arya apareceu ao lado dele, braços cruzados. Você realmente vai usar isso? Confia. Jogada de veterano.
O duelo começou. Darian avançou como um raio. Leonhardt desviou por pouco, bloqueando em ângulos improváveis. Parecia acuado, mas não estava. Ele media alcance, velocidade, timing, então ativou a caneca de sopa infinita. O chão tornou-se escorregadio em segundos. Darian perdeu o equilíbrio por um instante. Foi o suficiente. Arya. Círculos mágicos verdes se formaram ao redor da arena. A pressão espiritual caiu como um peso esmagador. Arya ergueu a foice. Uma única onda etérea varreu o espaço. Darian foi lançado contra a barreira, espada arrancada das mãos. O corpo travado pelo impacto. Silêncio. Total. Leonhardt apoiou a pá no ombro. Próximo? Ninguém respondeu. Não era força bruta, era estratégia. Os professores se entreolharam. Magnus, observando a distância, murmurou. Ele está jogando um jogo que ninguém mais conhece. Naquela noite, boatos se espalharam pela academia. O vilão da roleta venceu um duelo oficial. Sozinho em seu quarto, Leonhardt encarou a roleta antes de dormir. O contador de vida piscava discretamente. Dias passando, destino girando. Ele sorriu. O jogo começou de verdade. O dia seguinte amanheceu calmo demais. Nenhum anúncio oficial, nenhuma punição, nenhuma celebração. Mas a Academia Imperial havia mudado. Leonhardt percebeu isso no instante em que saiu do dormitório. Os corredores estavam cheios, como sempre, mas os olhares não eram mais os mesmos. Antes havia desprezo, agora havia distância. Conversas cessavam quando ele passava. Grupos se reorganizavam discretamente. Alguns estudantes desviavam o caminho. Outros observavam em silêncio, tentando entender o que tinham visto no dia anterior. Um herdeiro de casa média, que antes ria abertamente, agora apenas inclinava levemente a cabeça ao cruzar com ele. Não era respeito, era cautela. Leonhardt caminhava sem pressa. Por dentro, sua mente conectava os pontos. No jogo original, após o primeiro duelo público, o protagonista ganhava aliados imediatos. Aqui, não. Aqui, ele era algo diferente, uma incógnita. Arya caminhava atrás dele, passos leves, presença constante. Eles estão com medo. Não. Então o que é? Eles estão recalculando. Nas aulas daquele dia, Leonhardt foi colocado em observação direta. Instrutores não o chamavam para demonstrações, não o testavam publicamente, apenas observavam. Durante uma prática de controle mágico em grupo, ele manteve-se propositalmente mediano. Nada de invocação, nada de destaque. Arya permaneceu silenciosa, sentada no fundo da sala, braços cruzados. Alguns alunos sentiam arrepios apenas por ela estar ali, mesmo sem liberar aura alguma. No alto da torre administrativa, Magnus acompanhava os relatórios. Não apenas o duelo, mas o comportamento posterior. Ele venceu e depois se apagou. Não está buscando atenção. Isso é mais perigoso do que um talento explosivo. Ele fechou um pergaminho lentamente. Anotem. Observação contínua. Sem intervenção. À tarde, Leonhardt passou pelo pátio central. O local onde Darian havia sido derrotado agora estava limpo, como se nada tivesse acontecido. Mas as marcas invisíveis permaneciam. Alguns alunos treinavam ali. Quando ele se aproximou, abriram espaço sem dizer uma palavra. Não era submissão, era instinto. Leonhardt parou por um momento, observando. No jogo, aquele pátio seria palco de uma emboscada contra o protagonista semanas depois. Agora, os eventos estavam desalinhados. O roteiro está quebrado. Arya sorriu levemente. Você parece satisfeito. Não, só atento. Naquela noite, ele girou a roleta do destino novamente. Resultado, talher de prata encantado. Rank E. Inútil. Leonhardt colocou o item sobre a mesa junto dos outros. Nada foi descartado. Nada foi usado. Arya observava em silêncio. Você não se frustra. Frustração é para quem espera resultados imediatos. E o que você espera? Que o mundo se mova primeiro. E ele estava certo. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a surgir. Um convite informal para um grupo de estudo. Recusado. Um professor oferecendo treino extra, aceito, mas sem alarde. Um nobre tentando puxar conversa. Conversa curta, neutra. Leonhardt não se isolava, mas também não se aproximava. Ele se tornava difícil de ler. No dormitório, o contador de vida piscava silencioso. Mais um dia havia passado. Leonhardt deitou-se, mãos atrás da cabeça, encarando o teto. A academia ainda parecia tranquila, mas ele sabia. Depois do primeiro impacto, vinha sempre a reorganização. E quando o mundo se reorganiza, é porque algo maior está sendo preparado. Leonhardt deitou-se, mãos atrás da cabeça, encarando o teto. A academia ainda parecia tranquila, mas ele sabia. Depois do primeiro impacto, vinha sempre a reorganização. E quando o mundo se reorganiza, é porque algo maior está sendo preparado. O dia seguinte começou de forma simples. Leonhardt acordou cedo, como fazia desde que assumira aquele corpo. Não por disciplina militar, mas por hábito de sobrevivência. Vestiu-se em silêncio, saiu do dormitório e seguiu para o refeitório da ala intermediária. Nada luxuoso. Mesas longas de madeira, refeições funcionais, estudantes conversando em grupos pequenos. Quando ele entrou, algumas vozes cessaram, não todas, mas o suficiente para ser notado. Leonhardt pegou uma bandeja, escolheu o básico,
Pão, carne simples, algo quente, e sentou-se sozinho. Comeu devagar, sem pressa, observando. Ele percebia padrões até ali. Quem se sentava onde? Quem evitava contato visual? Quem fingia não olhar, mas olhava? Arya materializou-se à sua frente, sentando-se como se fosse a coisa mais natural do mundo. Dessa vez, usava roupa simples. Nada de traje arcano, nada de aura opressiva. Vocês comem por necessidade, não por prazer. Alguns comem para lembrar que estão vivos. Ela inclinou levemente a cabeça. Interessante. Alguns estudantes olharam de relance, desconfortáveis, não pela conversa, mas pela sensação indefinida que Arya causava mesmo quando não fazia nada. Depois das aulas da manhã, Leonhardt passou a maior parte do tempo em bibliotecas secundárias. Não buscava grimórios raros, buscava registros antigos, relatórios, anotações esquecidas. No jogo, aquela fase da academia era onde pistas pequenas eram ignoradas. Agora, ele lia tudo. À tarde, treinou o básico. Nada de combate pesado, nada de demonstrações. Movimentos simples, respiração, controle. Arya observava encostada numa coluna. Você não precisa disso. Preciso. Você tem a mim. Leonhardt respondeu sem olhar. E se um dia você não estiver? Ela ficou em silêncio. À noite, de volta ao quarto, Leonhardt girou a roleta novamente. Resultado: toalha autossecante, rank F. Ele a pendurou calmamente. Mais um item inútil. Mais uma peça no tabuleiro. Arya apareceu sentada sobre a mesa, balançando levemente as pernas. Dessa vez, vestia o traje de maid. Impecável. Provocando ele. Apenas escolha. Você sabe que posso usar qualquer forma que desejar. Sei, mas também posso usar qualquer forma que você quiser, mestre. A palavra saiu naturalmente, sem peso, sem ironia. Leonhardt ergueu os olhos. Não me chame assim se não for necessário. Mas é o que você é. Sou apenas um invocador. Ela sorriu. E eu escolhi obedecer. Ele não respondeu. Naquela noite, Leonhardt dormiu cedo. O corpo ainda se ajustava àquele mundo. Ao acordar, sentiu o peso suave de uma presença sentada ao lado da cama. Arya observava-o dormir, sem aura, sem julgamento. Humanos confiam demais no barulho. E você confia demais no silêncio. Ela inclinou a cabeça. Talvez por isso eu tenha respondido ao seu chamado. Os dias seguintes passaram assim. Simples, quase normais. Comer, dormir, treinar pouco. Observar muito. Aos poucos, Leonhardt deixou de ser apenas o garoto da invocação impossível. Ele se tornou alguém difícil de classificar. E isso, na Academia Imperial, era mais perigoso do que ser forte. Numa noite silenciosa, enquanto o vento passava entre as torres, Leonhardt olhou pela janela. Luzes distantes piscavam. Movimentos discretos nos corredores. A reorganização havia começado. E ele estava pronto para esperar. Leonhardt continuou parado diante da janela por alguns instantes. As luzes distantes nas torres não significavam perigo imediato, significavam decisão. Ele se afastou, fechou a cortina e sentou-se à mesa. Arya permaneceu em silêncio, encostada na parede, sentindo o fluxo da academia mudar pouco a pouco. Na manhã seguinte, o primeiro sinal apareceu. Não foi um ataque, não foi uma provocação, foi um aviso oficial. O quadro de comunicados, normalmente ignorado pelos estudantes, estava cercado por pequenos grupos. Leonhardt aproximou-se sem pressa. Um novo decreto havia sido afixado durante a madrugada. Reavaliação de classificação inicial. Estudantes com comportamento atípico ou discrepância entre desempenho e registro de dom serão convocados para a avaliação supervisionada. Leonhardt leu uma única vez. Depois, afastou-se. Eles estão apertando o sistema. Não gostam de peças que não entendem, Arya respondeu. Durante as aulas daquele dia, a diferença foi clara. Instrutores passaram a fazer perguntas diretas, não para humilhá-lo, para medir. Vessalios, explique por que você escolheu recuar ao invés de avançar naquele exercício. Porque o custo de avanço era maior do que o ganho. Você não tinha certeza. Exato. Alguns alunos franziram o senho. Outros anotaram mentalmente. Na área de treino, Leonhardt foi designado a um grupo diferente do habitual, não por acaso. Todos ali tinham histórico de alto desempenho e personalidade dominante. Ele percebeu imediatamente. Não era treino, era observação cruzada. Arya manteve-se afastada, sentada na borda do campo, sem intervir. Sua presença já era suficiente para manter qualquer excesso sob controle. Leonhardt executou os exercícios com precisão mínima. Nem fraco, nem impressionante. O suficiente para não errar. O suficiente para não revelar. Ao fim do treino, um instrutor aproximou-se. Você será convocado ainda hoje. Para! Sala de avaliação administrativa. Não havia ameaça na voz, mas havia peso. Leonhardt assentiu. À tarde, girou a roleta do destino. Resultado: manual de etiqueta nobre ultrapassado. Rank E. Ele fechou o livro sem expressão. O sistema tem senso de humor, Arya comentou. Ou está me lembrando onde estou. Quando o sol começou a se pôr, Leonhardt foi conduzido à torre administrativa. O local era silencioso demais. Salas amplas, runas antigas cravadas nas paredes. Magnus aguardava sozinho. Sente-se. Leonhardt obedeceu. O diretor não falou por alguns segundos. Apenas observou. Você sabe por que está aqui. Por que não me encaixo? Magnus sorriu levemente. Porque você não tenta se encaixar.
Ele abriu um pergaminho. Seu desempenho é inconsistente. Seu dom é estatisticamente inútil. Sua invocada não deveria responder a alguém como você. Leonhardt manteve-se calmo. E mesmo assim respondeu. Silêncio. Você entende que a Academia existe para formar armas do Império. Entendo. E que armas imprevisíveis são perigosas. Concordo. Magnus fechou o pergaminho. Por isso não vou puni-lo. Leonhardt ergueu o olhar pela primeira vez. Não, vou testá-lo. Ele estendeu um selo arcano simples. A partir de amanhã, você será incluído em um programa de avaliação progressiva. Nada público, nada espetacular. E o objetivo? Ver até onde você cresce quando ninguém está olhando. Leonhardt aceitou o selo. Você sabe que isso chama a atenção. Sim. Então por que aceita? Leonhardt respondeu sem hesitar. Porque o jogo sempre começa fora do palco. Magnus observou-o por um longo momento. Cuidado, Vessalius. O Império não perdoa peças que se movem sozinhas. Nem os jogadores que conhecem o tabuleiro. Ao sair da torre, a noite já havia tomado a Academia. Arya apareceu ao lado dele. Você entrou oficialmente no radar. Eu sei. E agora? Leonhardt olhou para a frente, caminhando com calma pelos corredores vazios. Agora, eu paro de fingir que sou invisível. No dormitório, antes de dormir, ele girou a roleta mais uma vez. Resultado, fragmento de catalisador menor, Rank D. Pela primeira vez em dias, algo útil. Leonhardt segurou o fragmento na mão, sentindo a energia suave pulsar. Ele sorriu. A reorganização havia terminado. E o próximo passo já não dependeria apenas do mundo. Então é isso, rapaziada. Chegamos ao fim do nosso Protinha das Cartas. Eu fiz até o capítulo 8. Quem quiser continuação, já sabe. Como é uma obra antiga, eu não sabia se vocês iam gostar, mas em breve eu atualizo ela. Ainda tô escrevendo o arco. Tamo junto! Agradeço demais aos membros do canal, até o próximo vídeo e fui!